Bom dia, boa semana, uma ótima semana. Sou o Richard Alves, sócio fundador da Lab Turismo, uma empresa que tem o objetivo de contribuir para melhores resultados nas empresas e nos destinos turísticos brasileiros. Trabalhamos com inovação, com gestão e principalmente com foco em resultados. É tudo isso que a gente precisa cada vez mais, inclusive para superar esse momento, superar esse grande desafio, superar essa grande crise. Precisamos cada vez mais ser assertivos, ter visão estratégica e fazer uma gestão com resultados, uma gestão voltada para resultados, seja nas nossas empresas, nos nossos empreendimentos turísticos, seja também nos destinos turísticos, né? A gente costuma dizer com muita tranquilidade, com muita segurança, que o resultado, que o bom desempenho, ele não é obra do acaso, ele não é uma casualidade. Para termos resultados no turismo, precisamos fazer uma gestão pragmática, uma gestão voltada para resultados, né? Então estamos aí recebendo já os amigos de Porto Seguro, recebendo os amigos aí de outros destinos turísticos do Brasil, para falar um pouco sobre isso. Não existe fórmula mágica no turismo, né? O que existe é muito empenho, muito esforço por parte dos empresários, por parte dos empreendedores e também por parte dos gestores públicos, ou aquelas pessoas que ocupam em algum momento um papel na gestão pública. E no Brasil temos aí um grande esforço de muitos destinos turísticos brasileiros em se desenvolver e se aprimorar, e Porto Seguro tem sido um destino também muito interessante em termos de boas práticas, de um exercício que o setor empresarial faz, os empresários fazem, os hoteleiros, os gestores de receptivos, de gastronomia, mas que também, em muitos desses momentos, que temos aí um esforço do setor público, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje com Paulo César Magalhães, que é o secretário de Turismo de Porto Seguro. Então sejam muito bem-vindos aí os amigos de Porto Seguro, os amigos aí dos outros estados. Deise, como é que estão as coisas, Deise? Lá do Paraná. Deise é uma referência, né? Um excelente profissional que nos inspira muito, né? Lá no Paraná, pelas suas andanças, pelos seus trabalhos lá no sul do Brasil. E amiga Deise, bom tê-la aqui, Deise. Obrigado aí pela presença, obrigado aí por todos que estão participando desse momento. Ei, Rosana, Guto Jones, Heracto. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Ivan Bahia, sejam todos muito bem-vindos aí. E vamos começar agora. Deixa eu já convidar o PC aqui para participar conosco, o nosso secretário de Turismo de Porto Seguro. Um bate-papo sobre turismo, sobre gestão, sobre parceria público-privada, sobre fazer a diferença, né? Olá, PC, muito bom dia. Paulo César Magalhães, seja bem-vindo. Bom dia, Richard, e bom dia a todos que estão aí nessa sala para a gente bater um papo hoje tranquilo sobre o turismo, sobre Porto Seguro. Maravilha, PC. Obrigado aí, PC, por ter aceito o convite, né? A gente tem feito esse bate-papo toda segunda-feira pela manhã, para poder inspirar a semana das pessoas aí, né? Para que a gente já comece a semana com uma boa reflexão, com um bom bate-papo sobre turismo, né? Semana passada tivemos aqui o Michel Barcosi, com um bate-papo muito legal, seu amigo, sei disso, né? Hoje com você, e toda segunda-feira vamos ter um bate-papo aí. Em Porto Seguro, por conta dessa referência que é para o turismo brasileiro, por essa capacidade de superar desafios, né? E você aí que é uma pessoa que já acompanha, né, há tanto tempo. PC, para a gente começar esse bate-papo, a gente sempre pede ao convidado, né, que fale um pouco da sua história, da sua trajetória, da sua história de vida. E no seu caso especificamente, né, contasse um pouco assim da sua história com Porto Seguro. Como é que é essa sua relação com Porto Seguro, essa sua trajetória com Porto Seguro? Ô, Richard, eu sou um paulista lá de Urupês, lá no interior de São Paulo, que morei 13 anos na capital, e em 86 eu vim para Porto Seguro, vim de mudança, inclusive, depois de uma temporada de férias, e aí, ao longo desses 34 anos, a gente tem tido uma convivência bastante intensa aí com o turismo de Porto Seguro, participando de todas as entidades aí de classe empresarial, participando de
de toda a vida de Porto Seguro, esse período todo, e podendo contribuir para que a gente pudesse engrandecer o turismo de Porto Seguro. Você sabe que eu já tive na secretaria, essa é a 5ª vez que eu estou ocupando o cargo de secretário. Ao longo desse período eu pude servir, atuar junto com 4 prefeitos, né, os últimos 4 prefeitos de Porto Seguro, e de forma que a gente, ao longo desse período, pôde contribuir bastante para o turismo de Porto Seguro e para o que o Porto Seguro é hoje no turismo. Tem uma participação bastante ativa em relação a isso. Maravilha, PC. Ó, bem-vindo aí, o nosso Michael, nosso Michel, né, Barbosa. Bem-vindo, Michel. Que bom que você está prestigiando aqui. PC, mas afinal de contas, quem já foi mais tempo secretário de turismo? Você aqui 5 vezes ou Augusto Mariano lá em Bonito, que também tem 30 anos de secretaria? Como é que é essa competição aí? Rapaz, eu até preciso resolver isso, porque eu acho que tanto tempo na secretaria já me dá até o direito a ter uma vaga no Guinness. E a gente precisa avaliar bem aí para poder ver quem é quem aí nessa questão de ocupar a Secretaria de Turismo. Maravilha. Ó, um abraço aí pro nosso amigo, né? Meu amigo, seu amigo também, Cleiton Armelin. Obrigado, Cleiton, por estar aqui prestigiando esse bate-papo. Um grande parceiro de Porto Seguro também, né, PC? Um grande parceiro e cá entre nós, você sabe que Cleito é um cidadão porto-segurense, né? E como tal, ele adquiriu muita responsabilidade nessa empreitada que ele resolveu aceitar e estamos aí juntos para poder tornar Porto Seguro ainda melhor e mais movimentada, mesmo depois da pandemia. É verdade. Ele é um grande amigo, um grande parceiro e lembrou bem cidadão de Porto Seguro também, né? Tem uma atuação ainda mais importante. Mas ele sempre foi muito amigo, muito parceiro. PC, enfim, você há muito tempo já acompanha Porto Seguro, né? E acompanha muitas vezes de um lugar, vamos dizer assim, privilegiado, porque tem sido protagonista das políticas públicas, da atuação no setor público aí, como você bem falou, né? Durante 5 oportunidades ao longo desses anos, né? E assim, ao longo dessa história toda, PC, dessa trajetória aí, dessas décadas, quais foram, né, as grandes mudanças que você observou no turismo, desde quando você chegou, ao longo do tempo? Faz uma reflexão com a gente em termos de cronologia, como é que o destino foi evoluindo ao longo do tempo? Ô Richard, quando eu cheguei aqui em Porto Seguro, o cálculo que a gente faz é que Porto Seguro tinha, na época, algo em torno de 3 a 4 mil leitos em algumas pousadas que existiam pela cidade. E aí, aquele ano de 86, ele foi muito marcante para Porto Seguro, porque nós tínhamos um prefeito aqui que era extremamente marqueteiro, né? Que era o Valdívio Costa, e ele sempre que podia, sempre que tinha uma oportunidade, ele não deixava de aproveitar. Então, exatamente naquele ano, ele deu uma entrevista na televisão onde ele decretou o fechamento das portas de Porto Seguro, porque ele disse que a cidade estava tão lotada que se entrasse mais uma pessoa, toda a estrutura poderia desmoronar. Imagina. E isso fez com que ele chamasse a atenção para Porto Seguro do ponto de vista do turismo. E isso, a partir dali, Porto Seguro começou a ter um destaque muito especial na mídia. Sempre que possível, as televisões faziam matérias de Porto Seguro do ponto de vista do turismo, e isso foi fazendo com que a cidade ficasse ainda mais conhecida, além da sua história, né? E de lá para cá, a gente começou a trabalhar a questão do turismo, a questão dos eventos, a questão da participação popular, e o crescimento da cidade foi acontecendo, e muitos paulistas, mineiros como eu, que vieram para cá a passeio, acabaram
se interessando por vir morar em Porto Seguro, e cada um foi abrindo um empreendimento novo, uma pousada nova, os hotéis começaram a expandir. Aí nós tivemos, em 93, a primeira expansão do aeroporto, depois, em 97, uma nova reforma com a internacionalização do aeroporto de Porto Seguro. E a partir daí veio em seguida o ano 2000, a comemoração dos 500 anos, e aí veio muitas obras, centro de convenções, hospital, asfaltamento, a parte dos cuidados sanitários, né, implantação da rede de esgoto, ampliação da rede de energia elétrica, enfim, o sistema viário, estrada para Trancoso, estrada para Belmonte, melhoria na BR-367, e a cidade foi se movimentando cada vez mais até chegar hoje a ser o terceiro polo turístico em termos de estrutura de lazer do Brasil, só perde para São Paulo e Rio de Janeiro, onde nós temos aí mais de 500 hotéis, chegando perto aí dos 50 mil leitos, e a gente passou a ter voos internacionais, vindos da Europa, com países como Portugal, que chegou a ter 5 voos por semana, a Holanda, a Itália, a própria França, que voou para Porto Seguro, e assim, uma participação muito forte do turismo sul-americano, principalmente a Argentina, Uruguai. A Argentina chegou a ter 27 voos por semana aqui em Porto Seguro, onde a gente recebeu aí todo um fluxo. A cidade precisou passar por uma adaptação em termos de língua, né, para poder receber e melhor fazer com que esses turistas consumissem mais na cidade, restaurantes, Arraial da Ajuda, Trancoso, a própria Caraíva, que não participou tanto desse processo, mas que ao longo desse tempo também foi crescendo e se desenvolvendo, com a chegada da energia elétrica, enfim. E aí, ao longo desse período, a gente conseguiu simplesmente transformar Porto Seguro num dos principais polos turísticos de lazer do Brasil, com uma movimentação que hoje a gente pode dizer que não tem baixa temporada, né? Eu estou dizendo hoje, antes da pandemia, claro. Perfeito, lógico, né? Mas que rapidamente a gente vai, agora na retomada, recolocar Porto Seguro nesses primeiros lugares aí do ranking, para que a gente possa continuar dando vida, né, à cidade, a essa estrutura toda. Você vê, nós agora, por 2 anos consecutivos, nós conquistamos o prêmio do TripAdvisor de o Mas destino... espera que a gente vai contar disso um pouquinho, daqui a pouquinho, não antecipa Então, nada. e tudo isso foi acontecendo, a ativação definitiva do Conselho Municipal de Turismo, do Fundo Vamos falar Municipal disso de Turismo, também. que hoje tem uma participação interessante. E hoje Porto Seguro aí está sempre no top 5 da preferência e de toda a movimentação turística do país. Perfeito. PC, vamos saudar aqui alguns amigos que entraram. Gente, não dá para ver todo mundo que entra, porque a gente fica aqui no bate-papo, a gente vai vendo aqui que entram algumas pessoas, né? Mas o nosso Guto de Paula, aí, GPS Hotéis e Resorts, pessoal da Arraial, a Juliana, da Arraial Trip Tour, o Eduardo Maré também participando, muita gente aí da hotelaria de Porto Seguro, amigos de outros destinos aí, o Keiler, que é o secretário de turismo lá de Costa Rica, Paulo César, no Mato Grosso do Sul, também prestigiando aqui, pessoal de Aracaju, de Salvador, de Natal, enfim, né? Vai colocando aí, pessoal, quais são os destinos que estão participando, que a gente vai citando aqui pouco a pouco, né? Hoje a gente está conversando aqui com Paulo César Magalhães, secretário de Cultura e Turismo de Porto Seguro, que vai aí estar nos falando um pouquinho do histórico desse destino, um destino que todos sabem é a terra-mãe do Brasil, né? Tem aí uma forte referência histórica do berço do país, né? Onde tudo começou. E, ao longo do tempo, principalmente nas últimas décadas, né, PC, o turismo foi acontecendo de forma gradativa, em alguns momentos de forma
muito acelerada, um destino que tem infraestrutura, que tem belezas naturais, que tem um setor empresarial forte, que tem política pública. E a gente vai falar aqui hoje um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre o Conselho Municipal de Turismo, Fundo de Turismo, as ações que são feitas aí pela Prefeitura, pelos empresários, para fortalecimento desse destino turístico. PC, a gente sabe que dentro da cadeia do turismo, né, o mercado, né, as operadoras, as OTAs, elas têm um papel muito importante. Queria que você falasse um pouco das operadoras de turismo. Né? Qual foi a importância, qual é a importância das operadoras para Porto Seguro chegar ao que é, Paulo César? Olha, as operadoras aqui em Porto Seguro tiveram um papel muito importante, muito constante na questão do crescimento, né? Porque muitos hotéis aqui puderam crescer tanto pela garantia de movimento que essas operadoras proporcionaram, como até pelo financiamento da expansão hoteleira, quando muitas operadoras compravam volumes consideráveis de diárias e pagavam antecipado exatamente para que o hoteleiro pudesse investir na ampliação da sua estrutura. Então, e além disso, nós tivemos um período que, embora todo o risco que essa operação representa, mas nós tivemos aqui muitos e muitos voos de fretamentos que essas operadoras colocavam no ar, mesmo arcando muitas vezes com riscos muito grandes, porque você sabe que no fretamento, um assento vazio, ele consome o lucro de vários assentos ocupados. Mas mesmo assim, nós chegamos, por exemplo, a CVC chegou a ter aqui em Porto Seguro 1/3 de toda a quantidade de voos fretados que ela operava semanalmente pelo Brasil e pelo mundo. Então, 1/3 desses voos, na época era o Cleito que me corrija, mas era alguma coisa em torno de 150 voos por semana, 50 voos pousavam em Porto Seguro, trazendo e levando turistas daqui. Então, isso foi muito importante para que a gente desse ocupação para essa estrutura enorme que Porto Seguro tem. E eu digo enorme porque, assim, se nós estivéssemos ao lado de uma grande capital, a facilidade para a gente movimentar essa hotelaria seria maior. Mas vamos levar em consideração que a capital mais próxima de Porto Seguro é Vitória, seguido de Salvador, de Belo Horizonte, que estão aí acima de 600, 700, 1.000 quilômetros de distância. Então, isso fez com que a participação das operadoras e depois, num segundo instante, das OTAs, fosse assim, fundamental para que Porto Seguro tenha podido crescer e, principalmente, se manter um volume de ocupação interessante para que a estrutura da cidade seja permanentemente utilizada. Olha o Cleito dando informação aí, PC, colocou aí para a gente que, né, já tiveram aí, né, nessa época aí, 53, mais de 53 fretes com a TAM, né, na época inclusive era o Fokker 100, né? Exatamente. Então é isso, as operadoras têm esse papel fundamental, né, de conseguir fazer essa distribuição, de conseguir proporcionar essa conectividade, de ajudar na promoção. Realmente, assim, grande parte desses aí, talvez 1.800.000 turistas que vêm para o destino, vêm através das operadoras, né, PC? Sem dúvida. O nosso aeroporto hoje movimenta 1 milhão de chegadas, né, de passageiros que desembarcam em Porto Seguro por ano. Na baixa temporada, ele está ali pela 25ª colocação no ranking dos aeroportos do Brasil. Mas quando chega na temporada, a gente cai, assim, sobe, vamos dizer, para uma ocupação na casa do 20º aeroporto do Brasil. Se a gente levar em consideração que algumas capitais têm 2 ou 3 aeroportos, nosso aeroporto movimenta aí muito mais do que
a maioria das capitais brasileiras. É Isso para verdade. uma cidade de 150 mil habitantes, né, no litoral interiorano do Brasil, né, e que assim, tem realmente uma expressão no turismo que, embora não seja tão valorizada aí pelos governos em geral, mas que a gente sabe que a expressão é muito grande. E eu queria Perfeito. até dar um destaque, sem assim, menosprezar a participação de ninguém, mas o Cleito é uma pessoa que teve uma participação assim ao longo dos seus 222 anos na CVC, ele teve uma participação bastante grande nesse sentido, porque sempre acreditou em Porto Seguro e sempre teve na CVC Porto Seguro como primeiríssimo lugar de venda em todos os aspectos, seja no aspecto do volume de diária, seja no aspecto do número de passageiros, seja no aspecto da quantidade de room nights que eles consomem ao longo do ano. Porto Seguro vem ocupando aí ao longo desse tempo o primeiríssimo lugar em todas essas questões. Perfeito, PC. Michael, que não fica enciumado, mas o Michael também teve essa participação ao Ah, longo da vida profissional dele e continua tendo agora, inclusive, com a novidade que ele está colocando no mercado. a Easy Travel Shop, né? Falamos sobre isso semana que vem, tá salvo. Aproveitar e dizer que todas as nossas lives ficam salvas tanto no Instagram quanto depois no nosso canal Lab Turismo no YouTube. Então depois, muita gente, PC, acaba assistindo depois. A gente tem depois centenas de visualizações desse nosso bate-papo, desses canais, seja no Instagram que fica salvo, seja no YouTube. Hoje estamos conversando aqui com Paulo César, conhecido como PC, secretário de Turismo de Porto Seguro, esse destino emblemático, né? Eu sempre digo, PC, nas minhas andanças, que Porto Seguro tem o que de melhor um destino turístico pode ter e também o que de mais desafiador um destino turístico pode ter, né? Destino que recebe, aí eu falei 1.800.000, mas na verdade estou na cabeça com os números de 2 anos atrás, quando eu estava na secretaria, né? 1.800.000 era 2 anos atrás. Seguramente agora deve estar passando aí, deve ter passado em 2019 dos 2 milhões de turistas, porque a proporção sempre foi mais ou menos 50%, né? Os 50% do aéreo, você tem mais 50% rodoviário, seja carros, Rodoviária e ônibus, carros, busão. é verdade. Então, são mais de 2 milhões aí de visitantes por ano, mais de 500 meios de hospedagem. Então, um destino tem infraestrutura hoteleira, infraestrutura de atrativos, de passeios, de receptivo, e que tem também grandes desafios. PC, vamos falar desse momento aí atual, né? Uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Eu costumo dizer, PC, que mesmo os melhores gestores, os melhores planejadores, que tinham lá uma pandemia como uma variável externa que poderia afetar, entrava em qualquer cenário externo de planejamento, mas nunca de fato imaginamos que poderia acontecer nessa proporção e nessa força que está acontecendo. E aí, PC, conta um pouquinho aí, porque a gente tem gente, né, do Brasil todo acompanhando e que assiste. Como é que Porto Seguro tem feito o dever de casa para lidar com essa pandemia? Né? Tem aí a questão dos protocolos, tem a questão do cuidado que a cidade está tendo. Conta para a gente a relação aí do turismo com esse momento de pandemia. Olha, realmente você falou correto. Essa pandemia pegou o mundo todo de calça curta. Porque por mais que todo mundo tivesse um grande planejamento da questão turística em suas cidades, nada se equipara ao que aconteceu. Todos nós fomos pegos de surpresa e sem saber o que fazer. Durante um bom tempo, a gente viu aí muita gente batendo cabeça, correndo atrás de soluções, sejam inovadoras ou de adotando velhas práticas. Enfim, a gente foi pego de surpresa de fato e o mundo parou. Porto Seguro, nós tivemos, que é uma cidade extremamente pujante, né, o ano inteiro. Esse ano nós tínhamos uma previsão de nada menos que 10 feriados prolongados. E os feriados prolongados aqui movimentam a cidade muito, com uma carga excessiva, às vezes, de gente pela cidade.
mas nós tivemos que parar, fechar a cidade para poder seguir as orientações certas ou erradas, mas das esferas superiores. Passamos aí praticamente 4 meses fechados para o recebimento de turistas, de visitantes. Perdemos todos os voos, embora o aeroporto não fechou, mas os voos deixaram de existir. O turismo rodoviário também, por sua vez, deixou de frequentar Porto Seguro, e mesmo o pessoal de carro, pelo fechamento da hotelaria, não compareceu. Mas, em julho, a partir de julho, a gente começou a reabrir a cidade, e hoje o que a gente percebe é assim, uma demanda totalmente reprimida que, em qualquer oportunidade, está vindo para cá. Nós tivemos agora o feriado de 7 de setembro, que a cidade estabeleceu um teto de 50% para ocupação, e nós atingimos esse teto facilmente, e se tivesse sido 70% teria atingido, se tivesse sido 100% a gente teria atingido. Mas durante esse tempo nós tivemos, Richard, que fazer a lição de casa, que foi a preparação para a reabertura da cidade. E essa preparação, a Secretaria de Turismo, toda a minha equipe, teve um papel fundamental nisso, em apoio à Secretaria de Saúde e à Vigilância Sanitária, quando nós entendemos que a gente tinha que estar presente na elaboração de todos esses protocolos, a nossa matriz de risco, enfim, todo o planejamento foi feito, exatamente porque a cidade tem, na sua economia, baseada em termos de 80%, 85% no turismo. E se a gente não tivesse presente, a gente poderia ter um processo de engessamento e um excesso de preocupação por parte da saúde, que às vezes precisa ter aquela visão do turismo, né? A visão da economia, mas nós fizemos questão de estar presentes exatamente para garantir que isso ia acontecer. Um pouquinho dos protocolos para a gente, porque assim, vocês fizeram protocolos por segmentos, né? E isso parece que foi uma prática muito interessante. Então, só para finalizar o que eu estava falando, houve no primeiro instante uma ansiedade de todo mundo, lógico, e é uma coisa, eu entendi como uma coisa normal, tanto pela publicação dos protocolos como pela reabertura, porque tinha muita gente que pensava que a solução de tudo era só publicar os protocolos. Na verdade, não era. A gente tinha realmente que abrir a cidade no momento correto, até para evitar desgastes futuros e consequências, por exemplo, no verão, que a gente não conseguisse corrigir a tempo. Os nossos protocolos, Richard, eles foram muito bem elaborados, assim, onde você falou que nós dividimos em 19 segmentos e a gente foi trabalhando cada um dos segmentos com as suas especificações, exatamente para não fazer uma coisa generalizada que atendesse a Chico, mas não atendesse a Francisco, entendeu? Então nós fomos cuidando de todos os detalhes de cada um dos segmentos e estabelecemos todos os protocolos, vamos dizer, de uma forma personalizada para que cada setor tenha o seu. E além disso, nós, à medida que fomos desenvolvendo a minuta inicial, nós fomos apresentando para cada um dos segmentos exatamente para que houvesse a discussão, a participação e a sugestão de coisas que estavam e que não deveriam estar, e coisas que não estavam e que deveriam estar. E isso resultou num trabalho bastante profissional e que hoje é considerado um dos melhores protocolos do Brasil. Eu sei, inclusive, porque recebi até manifestações
não só do empresariado, como de profissionais da área de saúde, até da própria Anvisa, que a gente fez questão de encaminhar para a Anvisa Nacional, e houve uma manifestação assim, olha, o protocolo de Porto Seguro é um exemplo a ser seguido no Brasil inteiro. E Perfeito, agora isso. a gente está finalizando, sexta-feira última, a gente entregou o penúltimo protocolo, que é o protocolo dos eventos, que agora essa semana vai entrar na discussão com o grupo de empresas e empresários que atuam nesse segmento, para já deixar tudo pronto para, no momento exato, promover a abertura. E vai ficar faltando só o último protocolo, que é o da reserva da Jaqueira e das reservas indígenas, que é também merecedor de uma atenção mais do que especial, dado a sensibilidade e a fragilidade das pessoas que convivem nesse meio, né? Então, hoje, Mas eu... temos aí, né, os vários segmentos com protocolos. A gente pode dizer aí que o setor empresarial, que os segmentos empresariais se prepararam para receber com segurança, com cuidado, para viver aí esses novos tempos, né, para proporcionar que os viajantes possam vir para Porto Seguro, viver experiências, né, de felicidade, de momentos aí bacanas, com segurança e tranquilidade, né? Foi até uma surpresa, viu, Richard? Porque, embora toda a rigidez com que a gente estabeleceu esse protocolo, eu imaginei que assim, a adequação de todos os empreendimentos demoraria muito mais do que demorou. Na verdade, a gente foi surpreendido com isso, com a quantidade de empresas se cadastrando e solicitando um selo do programa Porto Mais Seguro, que é a autorização expressa para que o empreendimento possa reabrir, e a quantidade de gente que solicitou esse selo, e assim, rapidamente, muitos deles, na primeira visita, a gente já autorizou a emissão do selo, porque as adaptações tinham sido feitas 100% de acordo com o que estava estabelecido. Então, Não isso também existe. foi uma surpresa e demonstrou a responsabilidade, a seriedade com que o empresariado de Porto Seguro encara esse processo e cuida para que a gente realmente possa ter e oferecer uma questão de segurança em saúde para todos os nossos visitantes. Nós só Perfeito, estamos perfeito. tendo, Richard, atualmente, um detalhe que nos preocupa, mas que a gente tem feito ações para combater isso, que é o não uso de máscara por parte dos turistas. Isso é uma coisa séria, porque a prefeita, quando a gente fez a primeira reunião para discutir e estabelecer os protocolos, ela assim, nos pediu encarecidamente que a gente tivesse duas visões principais. Uma era que a gente cuidasse da questão da segurança dos nossos visitantes quando viesse para Porto Seguro. Mas a principal foi que a gente fizesse tudo para preservar a segurança dos nossos moradores e dos nossos trabalhadores. Então, Perfeito. assim, essa atuação de hoje nos preocupa, porque realmente, assim, a hora que a gente abriu, o Porto Seguro começou a receber gente. E gente, principalmente do Brasil inteiro, embora com uma maior frequência atualmente do nosso entorno, dos nossos 500, 600 quilômetros do entorno. Mas, assim, o não uso de máscara tanto compromete a nossa população e os nossos trabalhadores, como compromete os próprios turistas. Então, a gente tem feito campanhas aí, colocando faixa pela cidade toda, exatamente para pedir que todo mundo use máscara nos momentos corretos. E eu espero que a gente, com a decrescência dos números, a gente possa, aí num curto espaço de tempo, a gente possa estar abrindo a cidade ainda mais. Então, em termos de superação da crise,
dentro de protocolos, dentro de cuidados rígidos. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre os protocolos, né, PC, visita lá o site portoseguro.gov.br, se eu não me engano, portoseguro.ba. portseguro.ba.gov.br/Porto Mais Seguro. Ali você tem todos os protocolos. Porto Mais Seguro. Então, a matriz de risco, o selo e a relação de empresas que estão autorizadas nessa reabertura. Perfeito. Então vale a pena para quem é de Porto Seguro conhecer um pouco mais, vale a pena ir para os gestores dos vários destinos do Brasil conhecer um pouco mais. E para os agentes de viagem, temos aí alguns agentes de viagem nos acompanhando também, então conheçam lá os estabelecimentos, são centenas de estabelecimentos que estão, né, habilitados, e aí orientar o seu turista, né, o seu passageiro, quem está vendendo Porto Seguro aí dos vários lugares do Brasil, orientar de que utilize os empreendimentos que têm o selo Porto Seguro, né, Porto Mais Seguro, e de que peça ao seu passageiro para usar máscara, para ter todo o cuidado, porque a parte do destino está sendo feito, né, PC? PC, vamos com outro bloco aqui agora, porque temos aí agora 20 minutos só e o tempo passa voando. Agradecendo mais uma vez todo mundo que está entrando aí, participando e prestigiando aqui esse bate-papo hoje sobre Porto Seguro. Aproveitar e fazer aqui dois registros de perguntas, de comentários, PC. A Deise, que é lá do Paraná, né? A Deise, atuante lá, professora de turismo, atuante nas políticas públicas do turismo no Paraná, ela pergunta aqui, PC, como é que é a relação de Porto Seguro com a região, com a Costa do Descobrimento? Como é que é essa relação? Olha, a Costa do Descobrimento, nós temos aqui 3 municípios praianos, né, que é Porto Seguro, Arraial e Trancoso. Aliás, desculpa, Porto Seguro, Cabral e Belmonte. E tem outros municípios, a exemplo de Eunápolis, Itabela e Guaratinga, que não são à beira do mar. A relação, sempre que possível, é boa, porque nós temos, inclusive agora, a Câmara Setorial do Turismo, que agrega todos esses municípios, através de quem vem sendo desenvolvido um trabalho, aí, a exemplo da campanha Meu Destino é o Brasil, Meu Destino é a Bahia, Meu Destino é Porto Seguro e região, e com uma série de postagens que aconteceram, que atingiu aí milhões de pessoas pelo Brasil inteiro, que foi coordenado pela Câmara Regional e que promove essa interação. Agora, a gente não pode esquecer, Richard, você sabe muito bem, que é desproporcional o tamanho das estruturas, né? Vamos falar dos municípios à beira-mar, de Porto Seguro, Cabral e Belmonte. E eu acho que, embora isso não aconteça nem com a intensidade, nem com a frequência que deveria acontecer, esses outros 2 municípios deveriam, né, através dos seus prefeitos, das suas secretarias de turismo, aproveitar mais o movimento de Porto Seguro e capitalizar em cima. Como? Aproveitando a estada do turista em Porto Seguro para poder levar para essas cidades e mostrar coisas que que poderiam atrair esses turistas numa próxima viagem, até para ficar hospedado nessas cidades. Embora eu, como secretário de Turismo de Porto Seguro, tenho que preservar o movimento de Porto Seguro, mas a gente não pode deixar de pensar que a gente, de uma forma expressiva, contribui ou pode contribuir com o desenvolvimento turístico dessas cidades. Mas o que a gente vê na prática é muito pouco de aproveitamento dessas oportunidades para que a gente possa ter o desenvolvimento da região de uma forma mais intensa e com mais participação aí no movimento, principalmente Cabralha, que está aqui ao lado. A gente espera que aí no futuro, com essa mudança que vai acontecer agora nas prefeituras, e que possa esses gestores ter um entendimento melhor a respeito disso e que eles possam melhorar
a atuação e os atrativos de suas cidades para que eles possam tirar mais proveito disso do que hoje eles normalmente fazem. Perfeito, PC. E lembrando, né, que, obviamente, né, o PC falou aí, começou falando de Arraial, de Trancoso, né, mas a Costa do Sofrimento, então, é Porto Seguro, Cabral e Belmonte, são 3 municípios, e dentro de Porto Seguro, né, relembrando aí, para quem não conhece bem a geografia da região, dentro de Porto Seguro, além da sede, que a gente chama do município, tem Arraial da Ajuda, Trancoso e Caraíba, que são distritos, né, e destinos turísticos integrantes aí da grande oferta de Porto Seguro. PC, falando aí então dos outros distritos e destinos, a Juliana, né, a Juliana da Arraial Trip Tour, participando aqui conosco, ela fez um comentário, uma pergunta, PC, e aí queríamos te ouvir também, né? Ela fala se não é uma oportunidade de valorizar mais a qualidade, né, da visitação, do perfil do turismo, em detrimento da quantidade. Como é que é a sua visão sobre isso aí para responder a nossa amiga Juliana, PC? Olha, você me perguntou lá atrás assim, os fatos marcantes que contribuíram positivamente com o turismo de Porto Seguro, o desenvolvimento. Eu gostaria de registrar que uma das coisas mais importantes que aconteceu nesse período foi através de um trabalho intenso e planejado que foi feito por mim, por você, por Beto, na gestão da secretaria nesses últimos anos, foi já a mudança do público, aonde hoje, predominantemente, o turismo de Porto Seguro é feito com um público de famílias, o que é excepcional. Todo destino turístico, desde criancinha, adoraria ter realmente um movimento de famílias. Porque, primeiro que uma família, normalmente, em média, é composta de, no mínimo, 3 pessoas. Pai, mãe e um filho, no mínimo, quando não mais. Segundo, porque muita gente vem de carro. Por isso que hoje nós temos uma participação expressiva aí no movimento de automóveis que vêm para Porto Seguro. E terceiro, porque essas famílias gastam no dia a dia muito mais do que uma pessoa solteira. Então, assim, essa foi a grande mudança. Agora, a mudança da requalificação, ela também vem acontecendo. Tanto eu posso dizer para você que nas grandes operadoras, antigamente, quando lançavam, seja a baixa ou a alta temporada, a venda imediata era dos pacotes mais baratos. E hoje, o que a gente percebe claramente é que os pacotes mais caros e os hotéis mais qualificados são os que vendem primeiro. Só lá no final é que começa a vender os pacotes mais baratos. Perfeito. A gente percebe claramente que ao longo desses últimos anos nós tivemos uma valorização bastante interessante do valor das diárias dos hotéis, que cresceram e só não tem uma boa diária hoje o empresário que ainda não entendeu e que continua achando que se ele baixar o preço, ele vai vender mais do que o vizinho. Ele está redondamente enganado. Ele tem sim que investir na requalificação do seu hotel, na melhoria da sua estrutura, de forma a ser mais atrativo. O preço é uma mera consequência de tudo isso. E que as pessoas que hoje, inclusive, não saem para uma viagem simplesmente para passar uma semana de férias em algum lugar, mas que buscam especialmente experiências que marquem a sua vida, eles podem ter certeza disso, que o primeiro item a ser considerado é a qualidade e o nível de serviço que é oferecido aonde ele vai ficar hospedado. Então, quem pensa que baixar preço é resolver a sua vida, ele está redondamente enganado e ele vai se complicar cada vez mais. Perfeito, PC, certíssimo, assim. E eu costumo fazer sempre uma reflexão dos destinos turísticos, especialmente aqui com Porto Seguro, né? Eu digo o seguinte, Paris, né, um dos destinos mais charmosos do mundo. Paris você tem do mochileiro, que vai para ficar no hostel, até
perfis de altíssimo consumo para hotéis de altíssimo luxo. Então, qualquer destino turístico ele pode ter essa coexistência de vários perfis de público, né? Quando a gente fala de agregar valor, a gente não está falando, não queremos mais determinado perfil tal de turista, né? E Porto Seguro é isso, né, PC? É um destino muito universal, muito democrático, né? Que recebe bem desde as pessoas que procuram pousadas mais acessíveis, mais em conta, até as pessoas que procuram os resorts, os hotéis boutique de Trancoso, de Arraial, né? Então, esse é o grande desafio, né, PC, dos destinos turísticos atualmente. Não, inclusive, Richard, eu lembro perfeitamente quando nós promovemos, né, que eu não estava na Secretaria de Turismo e estava na iniciativa privada, e que a gente promoveu toda aquela reformulação do Porto Seguro Praia, transformando ele num resort all inclusive. Muita gente falava assim, vocês vão quebrar a cara, porque Porto Seguro, o público não procura esse tipo de hotel, que a diária é bem mais alta e tudo mais. E, no entanto, a gente vê aí nos vários resorts all inclusive que tem em Porto Seguro, que, inclusive, o grande diferencial passou a ser esse, e hoje são os hotéis que, inclusive, têm os maiores índices de ocupação ao longo do ano. Sinal de que, como você falou, nós temos público para todos os segmentos, seja do mais barato ao mais caro, do mais simples ao mais luxuoso. E agora, inclusive, eu queria só ressaltar para você que a gente vai ganhar um reforço, Porto Seguro, que tem um volume significativo de atrativos turísticos, como assim, muito mais do que muita cidade turística aí do Brasil. A Easy Travel Shop, do Michael, que ele está abrindo agora, vai ser um reforço maravilhoso para vender ainda mais Porto Seguro com as experiências, que é o foco da empresa, é vender experiência, que ele vai vender em Porto Seguro e que vai trazer para cá um público que ainda não conhece esse segmento aqui, mas que vai ficar doido para conhecer, porque nós temos aqui muito, muito de ótimas experiências e que pode marcar a vida das pessoas. E fazer, inclusive, Richard, você sabe que o nosso índice de retorno do turista em Porto Seguro é muito grande. Altíssimo, né? Muito grande. Altíssimo. E imagina um público que venha para cá e viva experiências maravilhosas. Quantas vezes, até dentro do mesmo ano, essas pessoas não vão querer voltar não para cá? tenho dúvida. Vão retornar ainda mais. PC, vamos ter que acelerar. 1 hora passa voando, daqui a pouco o Instagram nos derruba. E a gente prometeu falar um pouco de algo que é fundamental, né? Além de todas essas belezas, atrativos, né? História, cultura, praias singulares, toda a capacidade hoteleira, a capacidade dos receptivos. A gente pode dizer que Porto Seguro tem um modelo de gestão do turismo, né? De planejamento, de atuação com base no direcionamento estratégico, e um conselho e um fundo de turismo, que apesar de ser algo discutido há décadas no turismo brasileiro, PC, infelizmente, a gente tem poucos destinos turísticos que realmente têm um conselho que funciona e pouquíssimos destinos turísticos que têm realmente um fundo de turismo com recursos para aplicar. Então, explica um pouquinho aí para muita gente que está nos ouvindo, que não conhece tão detalhadamente isso, como é que é o modelo do conselho e do fundo de turismo de Porto Seguro? Olha, o Conselho e o Fundo em Porto Seguro existem desde 1998, mas efetivamente em 2015 é que eles passaram a, de fato, existir, de fato serem atuantes e trazer um reforço, uma colaboração muito forte para que a gente pudesse desenvolver a atividade turística aqui de uma forma extremamente profissional. E olha que a gente sempre foi visto lá fora como um destino profissional e que quando a gente chegava nas feiras e nos eventos de turismo, o pessoal falava, agora acabou a chance, Porto Seguro chegou e vai engolir tudo. Mas, assim, o nosso modelo, hoje nós temos um conselho que é extremamente atuante, participativo, representativo, que discute a política e a atuação da secretaria
intensamente, o ano inteiro, planejando nos finais de ano a atividade do ano seguinte e reunindo mensalmente para avaliar, propor novas atuações e melhorar as atuações que vão acontecendo ao longo do ano, de forma que realmente o turismo possa exercer o seu papel na economia do município. O fundo ganhou um reforço muito forte com as fontes de receita que ele tem hoje, que é a CVTS, que foi assim um achado que diariamente eu recebo consultas aí de outros secretários de turismo do Brasil inteiro, querendo saber como foi que nós desenvolvemos e como é que é, na prática, esse modelo. A gente ainda, em Porto Seguro, tem um volume de empresas pequeno que participam desse projeto, mas que já proporcionam uma renda bastante interessante e que já contribui anualmente para que a gente possa desenvolver uma série de atividades. A gente tem aí a implantação do portal dos ônibus, que também trouxe uma contribuição bastante interessante, e a gente teve aí a brilhante ideia do convênio com a Airbnb, que também traz um volume de recursos bastante interessante anualmente para o fundo. Né? Qual foi o orçamento do fundo em 2019? Só para que a gente tenha ideia da ordem de investimento. Olha, o de 2019 foi 2 milhões e alguma coisa, 2 milhões e meio. Nós tínhamos um orçamento inicial para 2020 na casa de 3 milhões e 700 mil reais. Porém, esse ano, por causa da pandemia, nós tivemos que fazer uma reavaliação disso e nós acabamos estabelecendo um recurso na casa de 1 milhão e 900 mil reais para atravessar o ano inteiro em função das redes que nós sofremos. Mas eu espero que em 2020, 2021, a gente possa voltar aí na casa dos 3,5 a 4 milhões de reais ano, para que a gente possa realmente fazer muita coisa. Ô Richard, eu que fui sempre acostumado a ter que passar o chapéu no empresariado para recolher ajudas, para poder fazer as ações, os eventos, as feiras e os eventos internos, eu digo para você assim que é lógico que eu não quero estagnar nesse valor, mas trabalhar com 3 milhões e meio por ano já é uma vantagem muito grande em relação à maioria dos destinos turísticos que são nossos concorrentes. Imagina se a gente conseguir elevar, sensibilizar o empresariado de Porto Seguro a ser participativo, a ser colaborativo, a gente chegar aí um dia a 10 milhões de reais, olha, nós vamos poder fazer um barulho tão grande que do Iapoque ao Chuí eu tenho certeza que todo mundo vai ouvir e vai respeitar ainda mais Porto Seguro quando chegar em qualquer evento aí espalhado pelo Brasil. E o que é interessante, né, PC, que é um orçamento que é um orçamento que a gente chama de finalístico, né? Um orçamento que você aplica nas ações de promoção, de melhoria da experiência, isso fora o orçamento que o próprio setor público já tem, de custeio, de pessoal, de estrutura da secretaria. Isso não entra nessa conta desse dinheiro. É dinheiro só para ações, né? Eu sempre digo, inclusive, para a prefeita, Cláudia, que esse orçamento é um plus ao recurso da prefeitura, que antes tinha que, às vezes, tirar dinheiro do caixa da prefeitura para bancar a parte da prefeitura nos eventos. E hoje o próprio fundo faz isso sem usar o recurso que vem da arrecadação, que vem dos repasses da prefeitura. Mas eu quero frisar bem essa necessidade de sensibilizar o empresariado, Richard, porque, assim, embora tenha pessoas que não acreditam, em breve, e eu digo que 5, 6 anos é muito breve, passa muito rápido, nós vamos ter um aeroporto novo em Porto Seguro, um aeroporto internacional de porte
e que vai nos possibilitar captar voos do mundo inteiro para Porto Seguro. Perfeito. Porém, para captar esses voos, nós vamos ter que investir recursos na promoção. Ninguém vai, pura e simplesmente pelo fato de ter um aeroporto novo, decidir vir para Porto Seguro. Nós vamos ter que ir lá buscar. E aí é onde a gente vai precisar de mais recursos. Perfeito. PC, estamos na reta final, hoje conversando aqui com o PC, agradecendo aí todos os amigos que estão participando. Vi aí agora que a nossa amiga Regina, lá da Baiatussa, participou, Renatinha Tardão participando, Posalda do Peralta, enfim, amigos aí de tudo quanto é lugar. PC, Porto Seguro, aí, nos últimos anos, né, ele conseguiu dar um salto de reconhecimento, né, dentro dos vários reconhecimentos do mercado dos turistas, que foi lá o destino brasileiro mais bem posicionado como destino tendência mundial lá do TripAdvisor. E o TripAdvisor é polêmico, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas não dá para desconsiderar a importância que é do ponto de vista de sistema de informação, de recomendação para os turistas. E quando ele, né, premia empreendimentos, destinos, isso tem sim um peso muito grande, né? Qual a sua visão aí, PC? Qual a importância de Porto Seguro ser o destino brasileiro mais bem colocado aí nesse ranking recente do TripAdvisor? Com toda a nossa humildade, né, perante o mercado internacional, que a gente, embora já teve grandes possibilidades aí com os fretamentos que aconteceram, o turismo internacional de fora do país, aqui em Porto Seguro, nunca passou de uma participação de 3%. E eu acho que a junção de um prêmio como esse, da possibilidade da gente ter aeroporto internacional adequado num futuro breve, a continuidade do trabalho que a gente tem e faz aí a nível fora do país, tudo isso eu acho que contribui muito para aumentar a nossa credibilidade, direcionar a atenção de muita gente para cá, hoje inclusive, a gente começa a ser pesquisado por redes internacionais para trazer resorts para cá. Então, isso não acontece porque o secretário de turismo é lindo e maravilhoso. Acontece porque o destino é um destino consistente, é um destino que tem muitos atrativos, é um destino que tem uma estrutura de hotelaria e de comércio, de restaurantes, bares, e agora, muito importante, a estrutura das barracas de praia, que Porto Seguro acabou vencendo aquela briga, né, de queda de braço forte que aconteceu no passado e que hoje tem uma estrutura de praia que não tem lugar nenhum do Brasil nessa qualidade. Inclusive vai fazer parte da campanha que eu quero falar daqui a pouco, que nós estamos prestes a lançar aí. Então o PC poder... já fala, porque nós temos 2 minutinhos e o Instagram vai nos derrubar, porque ele derruba. Então, ó, eu gostaria só de dizer que todo mundo tem que ficar atento, porque no máximo em 2 semanas nós estamos lançando uma campanha maravilhosa, com muitas peças promocionais, e nós vamos boa, PC. E nós vamos tomar o Brasil de assalto para a próxima temporada de verão, você não tenha dúvida. A campanha está belíssima e vai ser apresentada para todo o trade de Porto Seguro em no máximo de 2 semanas, para que haja um engajamento total de todo mundo e para que realmente a gente possa tomar o Brasil de assalto aí, de surpresa, e lançando uma campanha fantástica, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Opa, isso nós então vamos convidar. Fica aí já a prévia. Uma campanha nova. Exatamente. Uma campanha muito bonita. Deixa eu te pedir agora, para poder fazer... Primeiro, agradecer mais uma vez, viu, PC? Gratidão aí pelo seu tempo, pelo bate-papo. Vi aí que o pessoal gostou muito. Depois, quem não assistiu, pode assistir, vai ficar gravado. Mas, PC, o que a gente pode esperar daqui para frente de Porto Seguro? Aproveito para pedir aí sua mensagem final aí para os amigos da cidade, do destino, de outros lugares do Brasil que estão nos acompanhando. O que as pessoas podem esperar de Porto Seguro daqui para frente?
Olha, eu acho que assim o empresariado amadureceu bastante com a atuação do Conselho de Turismo nesses 5, 6 anos aí, bastante ativos. Eu acho que o gosto por participar aumentou muito mais, mas que a gente